Oi Capri, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje vamos compreender o seu momento atual, os detalhes sobre essa situação e o desenvolvimento disso que você está passando, tá? Então lembrando que eu deixo a mesa aberta, aqui eu faço uma canalização de luz, de consciência, de sabedoria, de iluminação, de clareza, para deixar de longe toda a ilusão. Aqui não é para dizer o que está escrito tua vida em cartas, mas sim para que você desperte, para que você se conecte mais profundamente com a espiritualidade, o autoconhecimento, e possa continuar seguindo o seu caminho, sabendo que você também tem o seu livre-arbítrio para viver a experiência, ok? Energia de Capricórnio, por gentileza. Aterramento, legal. 44. Espírito do ar, ok. Vamos lá, Capri. Vamos tirar uma do oráculo dos animais agora para compreender. Os seus sonhos estão tendo um começo. Parece aqui com uma sensação de aterramento, de algo que foi desejado e começa a aparecer em vida, onde você colocou empenho, dedicação emocional, dedicação física, dedicação energética, onde você participou ativamente disso, pode ser também. Por gentileza, tarô, energia de Capricórnio. A força. É um processo onde você precisou sobrepor umas partes suas que impediam que isso viesse à vida. Onde você pôde perceber também melhor o seu aterramento, melhor a sua energia, melhor o seu impulso, a sua conexão com a terra, a sua conexão com a experiência aqui, o que era um desejo, o que era um anseio, o que te movimenta, o que também você deixa de fazer porque acha que as pessoas vão te julgar, o que não se fortificou dentro da tua experiência por achar que a cocriação não era sua por direito. Isso pode ser por uma maneira de sentir, uma maneira de limitação que foi imposta para você, às vezes na infância, na pré-adolescência. Tem muitas energias aqui. Isso pode ser pessoas, mas isso pode ser também você multifacetado na experiência. Só um minuto. Você tá em dúvida como que coloca o seu poder no mundo? Vou falar como se eu fosse você, tá bom, Capri? Eu tô em dúvida porque eu sei o que eu sou, o que eu quero, o que eu posso, o que eu consigo. Isso é uma lembrança visceral, isso me traz esse sentimento de quando eu era mais novo, mais nova e queria realmente ir atrás daquilo, e sonhava com aquilo e tinha amor por aquilo. Na verdade, eu tinha muito amor por aquilo. E isso é um processo também para eu conseguir me conhecer. Então, digamos que eu tô tentando equilibrar a experiência aqui para mim, onde a ação que eu tenho em direção ao que eu gosto, ao que me traz paixão, são critérios importantes para eu conseguir aterrar minha energia na Terra e compreender os extremos que, na verdade, são nuances, não são tão extremos assim quanto eu pensava, entre desejo, realização e limitação impostas pelos outros que vieram do social, que vieram do mundo externo,
para dentro da minha vida e fez com que eu não acreditasse tanto no meu potencial. Então a minha criança, a sua criança, né, criativa, a sua criança artística, ela, como qualquer outra criança, todos nós passamos por isso de alguma maneira, ela recebeu podações que pode ter tirado um pouco a sua sensação de base, de estrutura, né? E isso impossibilitou que você conseguisse trazer a energia para cima também e criar confiança nos sonhos da sua vida, que podem começar, que podem se desenvolver. Então, nesse momento, você está fazendo esse equilíbrio entre terra e céus, digamos assim, né, de maneira simbólica, entre os chakras mais inferiores com os chakras superiores, trazendo cada vez mais à tona essa sua parte de confiança no que tem para oferecer para o mundo e recordando essa sua criança interna desse amor que ela tinha, dessa confiança que ela tinha, dessa pureza que ela tinha antes desse processo de debilitação. Então isso está conseguindo cuidar do seu chakra cardíaco, restaurar, pode ter aspectos de perdão, principalmente auto-perdão aqui, ou perdão a uma pessoa que foi muito impulsiva com você e não respeitou o seu momento de equilíbrio natural e não respeitou o seu processo criativo, o seu processo delicado e gentil. Isso tudo se deu num mar de autoconhecimento, né? Então, você que já vive o autoconhecimento, você sabe, às vezes a gente tá isolado, às vezes a gente vai pro quarto e fica refletindo, às vezes a gente vai fazer um yoga, uma meditação, às vezes a gente vai viver, vai pro mundo, vai pra festa, pra balada com os amigos, vai fazer uma compra e de repente, pum, um insight significativo acontece. Então, é nesse processo que você identifica isso. Olha, sobre ainda o equilíbrio também vai te relembrar um pouco sobre mente e coração, né? Não só o aspecto físico, mas também esse equilíbrio. Tem uma parte sua muito importante que precisa ganhar base, né? Que é esse seu desejo. Então, para algumas pessoas pode ser o desejo de impedir... Ô, Fia, cuidado aí que é fogo, viu? Algumas pessoas pode ser o desejo... Fia, isso daí queima, amor. Vamos sair? Pingoluda. Gente, então, vamos lá, continuando. Para algumas pessoas pode ser a limitação em relação à expressão dos próprios desejos, dos próprios prazeres, sabe? Já para outras pessoas é algo em relação a isso também, mas mais ligado a, tipo, a opressão que sofreu na infância e agora precisa colocar essa criatividade para o mundo. De toda maneira, esse processo de autoconhecimento vai te trazer mais aterramento e compreensão de você ter a capacidade para realizar os seus sonhos. Vamos lá, então, mais uma embaralhadinha. Aqui você vai se ver descansando, tomando um tempo para si, pensando sobre a situação, avaliando tudo que você viveu até agora, as guerras que você lutou, o processo ao qual você se dedicou ou quer ainda se dedicar, o que vale a pena se dedicar. Onde vale a pena colocar intenção, coragem, entusiasmo, curiosidade, tudo que vale a pena investir, quem vale a pena investir também nesse sentido, para que você consiga trazer algo justo para sua experiência depois desse processo. Então, se movimentar com mais amorosidade na tua experiência. Então, vamos lá. O foco disso tudo, né? Reconsiderando, é o trabalho que você realiza em conseguir expor o seu prazer na vida, é se desligar do tabu social, é se desligar da onde a sua voz não tem força, da onde a sua paixão não tem força, da onde você não se sente conectado de verdade, né? E veja que essa paixão não é onde te deixa cego, onde te deixa atordoado, onde você precisa se extorquir, onde você precisa se desregular, onde você precisa estar não sóbrio para experienciar com prazer. Não é sobre esse lugar, é sobre o lugar onde você sente prazer simplesmente por existir, por ser, por sentir, não por ter, entende? E sim por ser. E isso é para algumas pessoas que sentirem, novamente, verifiquem na infância
quem que podou isso, por que podou isso, como que vai recuperando isso, já tá vivendo esse trabalho, né? Mas para algumas pessoas essa ideia da infância ela vai vir mais forte. Principalmente para quem lida com criatividade, para quem consegue se expressar por arte, né? Vai sentir que talvez não consegue desenrolar um trabalho, uma pintura, uma música, a criação de uma faixa, criação de um evento, seja lá o que for, né? De maneira artística, não consegue porque sente que se limita, porque sente que tem uma energia, às vezes no chakra sacro também, que impede que isso aconteça, que sente que tem uma limitação invisível, sabe? Pode sentir assim, ou no coração também, tá? E então esse processo de trabalhar acerca disso. E aí como isso vai se desenrolar? No final das contas é para você ter um renascimento, se distanciar de um local onde você colocou dedicação, mas ainda assim te preocupava, e poder se lançar numa experiência onde a sensação de escassez, que é de não ser o suficiente, entenda a escassez como não ser o suficiente, né? Uma sensação de falta de si mesmo, às vezes, até do que do externo. Então, isso te coloca num momento de introspecção e avaliação também. Aqui pode ter uma pessoa, para algumas pessoas, né, uma pessoa de maneira física ou um mentor espiritual, olhando para esse seu momento de reconsiderar as coisas, de reavaliar os processos, ou você mesmo conseguindo olhar para isso de uma maneira mais racional, deixando um pouco os sentimentos de lado, mas só pelo motivo de você preferir descansar do que se esvair de um processo obsessivo consigo mesmo. O que eu quero dizer? Quando a gente já tá muito cansado e a gente precisa mesmo descansar e não ficar pensando sobre aquilo, sabe? Então é olhar com sabedoria para esses momentos. E conseguir validar, né, com essa perspectiva mais racional, onde você vai abrir novos caminhos, onde você vai abrir o seu fluxo de coragem para, voltamos para o mesmo ponto, se dedicar para curar esse aspecto artístico seu, renovar esse processo, trazer mais justiça para a própria experiência. Consequentemente também, isso vai vir de uma maneira, assim, na cidade onde você mora, o que eu quero dizer? Na sua estrutura real, assim, sabe? No que diz a experiência que você vive com as outras pessoas ou no ambiente que você tá. Você vê isso visualmente tomando forma. E é uma grande promissa de que realmente isso venha acontecer para você, tá? E aí você consegue se movimentar com mais carinho. E pode ser também para algumas pessoas que nesse movimento um ser querido, um ser de luz se apaixone, ó, não sei pensar assim, se apaixone ou se aproxime carinhosamente de você, fortificando essa nobreza de caráter que você teve em realizar esse aterramento e esse crer além do alcance, trabalhando esses aspectos importantes da tua vida. Ok, Capri, que leitura linda! Continue assim, meu amor. Posso pedir para ti uma ajuda? Você pode, por gentileza, apoiar o projeto Arte Intuitiva? É muito importante para mim ter esse crescimento, conseguir mostrar o meu trabalho, conseguir mostrar o meu comprometimento com a espiritualidade. E é com as pessoas que assistem até aqui, como você, que eu conto para que isso aconteça, né? Então, se você puder deixar a sua gentileza, a sua gratidão, como se inscrevendo, comentando, deixando o seu like, eu vou ficar imensamente grata. Eu espero ter trazido uma iluminação para o seu momento agora. Desejo o melhor para você, hoje e sempre. Tchau, tchau.